Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Antônio Barreto e esse é o nosso Mercado em Pauta, um ambiente onde eu busco trazer informações relevantes para o nosso dia a dia. Na última semana nós tivemos decisão de juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em diversos outros locais. Mas eu vou me prender nos Estados Unidos, onde nós tivemos uma manutenção na taxa de juros, não teve corte, e no Brasil a gente teve um corte menor do que era que o Banco Central pretendia, ele cortou somente 0,25, mediante ao conflito da guerra do Irã, Israel e Estados Unidos. E aí, antes de eu adentrar nessa parte de juros do Brasil, especificamente Brasil, sobre a guerra ela está naquela fase de inconclusão, de ataques mútuos entre as partes envolvidas, e existe o convite dos Estados Unidos de apoio para outros países entrarem na guerra para liberar o Estreito de Hormuz, onde passa todo aquele petróleo que está sendo represado por parte do Irã. Se a gente tiver a entrada de outros países nesse conflito, mesmo que seja para tirar esse canal e a guerra escalar, nós vamos ter outro patamar de petróleo, outro patamar de economia e diversos fatores interligados. Mas isso fica para o próximo capítulo. Vindo aqui para o Brasil, falando sobre o nosso Banco Central, ele custou somente 0,25 mediante a isso, mas eu quero trazer para vocês alguns dados. Para ser mais justo, eu busquei o México, que é um país também em desenvolvimento, subdesenvolvido, para a gente comparar. Quando a gente pega a inflação do Brasil até fevereiro de 2026, menos a taxa de juros atual, nós temos um juros real de 10,5. Quando a gente olha no México, a gente tem um juros real próximo a 3%. Então, o que é que eu quero dizer para você? Nós temos um país parecido com o nosso, claro que tem suas particularidades, mas que nós temos um juro real no Brasil mais de 3 vezes do que o México. E aí vem uma pergunta que eu quero fazer para os empresários e até para a economia. Tudo bem, o Banco Central está vendo inflação, mas a pergunta: será que as empresas aguentam ficar mais tempo com esses juros? E aí eu vou trazer alguma informação para dar subsídio a essa nossa conversa. Em 2025, nós tivemos mais de 5.600 solicitações de recuperação judiciais. O que quer dizer isso? As empresas vão lá, elas pedem na justiça para negociar suas dívidas, na sua maioria, com bancos, que é a sua dívida onerosa, sua dívida financeira, e com fornecedores. E quando a gente olha isso frente a 2024, nós temos um crescimento nessa solicitação de mais de 24%. Outro dado super importante, quando a gente olha a população brasileira, mais de 77% da população ativa está endividada. E mais de 40% está inadimplente, está sem capacidade de pagamento. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente pergunta o seguinte: tudo bem, o Banco Central ele tem que realmente combater a inflação e o remédio que ele tem é os juros. Só que é um remédio, mas não a cura. Basicamente é assim, esse remédio vai salvar o coração, mas a gente vai perder o rim. Porque empresas que eram muito boas, talvez estejam boas, e as empresas que eram boas, hoje, no cenário atual, não estão mais nem boas, estão talvez ruins. E é muito simples. Quando você vê com os juros carregados há muito tempo, e 15, 14,75, é só a base. Quando você joga o spread, o custo do dinheiro, o risco, isso vai lá para cima. Então, quando você vê as margens sendo corroídas, as empresas tendo mais dificuldade de rolar a dívida, o que acontece? Você começa a cobrar mais garantia das empresas, sendo que elas não têm, porque elas vêm se deteriorando ao longo do tempo. Você começa a cobrar mais juros, e sendo que ela não consegue pagar mais juros, porque ela já vem numa dificuldade, e você encurta o prazo da dívida da empresa. Então, o que você emprestava em 4 anos, você quer emprestar em 2. Isso sufoca mais. E, de novo, eu pergunto aqui na nossa conversa como estrutural. Será que juros altos no Brasil é o problema? Ou será que o nosso modelo merecia
alguns ajustes. E aí, perguntas que a gente tem que se fazer como sociedade. Como algo que é produzido do outro lado do mundo, na China, por exemplo, consegue chegar no Brasil mais barato? Porque no país que é rodeado de oceano, de mares, a nossa logística é majoritariamente via rodoviário e não via marítimo. Por que não existe CDs estratégico para fazer uma rota mais estratégica? Porque em um país que nós somos autossuficientes em petróleo, na extração de petróleo, nós não conseguimos refinar. Porque em um país que a gente tem autossuficiência de energia fotovoltaica, eólica, nós não conseguimos explorar essas tecnologias. E aí eu volto para um ponto das empresas, que é sobre a educação estrutural. Eu acredito que qualquer coisa passa pela educação, passa pelo conhecimento, e você, através desse conhecimento, você consegue trazer riqueza. E aqui eu não estou endereçando a questão do juros ser um problema só do Banco Central, ou ser um problema de governo, mas é um problema da nossa sociedade. Se nós, como cidadão comum, se os empresários que geram emprego e renda não usarem a sua esfera de conhecimento para buscar melhorar a sua estrutura local, nacional, não para de pé a conversa, tá? E aí, uma dica que eu acredito muito, você como empregador, seja de carteira assinada, ou seja até numa questão de autônomo por serviço temporário, se você não incentivar a educação financeira na sua empresa e para os seus colaboradores, você vai ter um colapso. Porque não venha me dizer que um trabalhador que está com a sua conta de água, de luz, a escola da criança atrasado, plano de saúde é um privilégio. Em atraso, ele vai conseguir entregar 100% no seu trabalho. Isso é humanamente impossível. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer é, tá bom, nós temos uma guerra, nós temos um mundo em diversas mudanças, e o que nós vamos fazer como sociedade para mudar isso? Será que as empresas e as pessoas aguentam ficar mais tempo nesse cenário como está? Então essa é a questão que eu trago para vocês. E falando sobre indicadores financeiros relevantes, nós vamos ter nessa semana que está entrando a ata do cupom, que ele vai detalhar melhor a decisão. Ele já, no comunicado, ele já detalha, mas ele vai trazer mais insumos na ata. Nós vamos ter a prévia da inflação, né? E nós vamos ter também os PMI nos Estados Unidos e na Europa, tá bom? Uma ótima semana de negócio para vocês e até a próxima, se Deus quiser.